Meus cumprimentos, estou aqui para conversar com vocês mais uma vez. Agora um assunto muitas vezes palpitante, um pouco diferente, que surge, ressurge. Eu não esperava falar sobre ele, mas com o retorno de algumas discussões, eu vou falar sobre o que dispõe a Constituição de uma forma breve e sucinta, com relação ao que se denominou chamar popularmente de presunção de inocência. O que diz o artigo 5º da Constituição em seu inciso 57? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quer dizer o seguinte, que enquanto houver pendência de recurso, enquanto o processo não transitou em julgado, ou seja, não houve uma decisão judicial final e irrecorrível, a pessoa continua presumivelmente inocente. Por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico presume-se a boa-fé, a inocência, a ausência de culpa, e essas coisas é que têm que ser provadas. Então, quando há uma denúncia formulada contra alguém, uma denúncia criminal, uma denúncia em que se atribui a alguém uma conduta passível de punição, é importante que a gente ressalte que essa pessoa tem que presumivelmente ser considerada inocente. Vamos fazer um recuo no tempo um pouco para vocês entenderem o seguinte. Na Idade Média, no absolutismo, os juízes eram juízes do rei, juízes da corte. Por isso que até há pouco tempo se utilizava o nome corte superior, corte isso, corte aquilo, e ainda se utiliza em algumas partes do mundo, porque daí a origem disso aí. Mas isso não tem uma importância profunda, a não ser para a gente situar o seguinte. Os juízes estavam ligados ao poder monárquico. Vejam bem que, na verdade, o Estado, o rei, príncipe, aquele que exerce o poder, ele nunca precisou do judiciário para punir ninguém. E quando ele constituiu juízes, na verdade, eram extensões do rei. Era o Estado querendo punir alguém por alguma razão que ele se sentiu ofendido. Posteriormente, com o Estado de Direito, com o advento da democracia, das monarquias constitucionalistas e dos países parlamentaristas, dos países como o Brasil, em que se estabelece o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, nós temos uma função em matéria penal um pouco diferente. A função do Estado juiz não é punir, propriamente dito, mas conter a sanha punitiva do Estado. E é por isso que o magistrado, o juiz, não julga se a pessoa é inocente ou culpado. Podem ler uma sentença penal. Lá vai estar escrito assim: julgo procedente a pretensão punitiva do Estado, ou julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado. Porque o que ele julga é se o Estado pode punir naquele caso ou não. Porque esta é a função do juiz, conter a fúria punitiva, né? Ou furor punitivo, vamos dizer assim, que vem de priscas eras, tá certo? Agora, vamos pensar um pouco sobre isso, com muita atenção. O que o Estado democrático de direito traz para nós? Todos nós somos inocentes. Portanto, quando o Estado aponta em direção a alguém e atribui a ele uma falta passível de punição penal, de punição criminal, uma conduta que tem o status de crime, ou seja, um ato que a lei imputa como criminoso, cabe ao Estado provar que esta pessoa cometeu aquele ato imputado como um ato passível de punição. Não é a pessoa que tem que provar que é inocente. Não existe essa história de se provar inocência. Por quê? Em primeiro lugar, essa presunção já é inerente a todo ser humano. Em segundo lugar,
é o Estado que tem que ser contido na sua intenção de punir ou não. Então é ele que tem que demonstrar que naquele caso ele tem o dever de punir. Em terceiro lugar, a prova negativa é impossível e é chamada de prova diabólica. Não existe como se provar que é inocente. A prova positiva é a única possível, ou seja, provar que alguém praticou um fato. Se você diz alguém subtraiu algo de outra pessoa para si, por exemplo, subtraiu uma bicicleta. Fulano tem uma bicicleta, Beltrano foi lá, pegou a bicicleta de fulano e levou para si. Você que imputa ele, ou seja, o Estado é que tem que dizer, provar que Beltrano foi lá e subtraiu a bicicleta de fulano. Não é Beltrano provar que não subtraiu, porque isso é impossível. É diabólico. E Beltrano tem a presunção de inocência em favor dele. E essa prova tem que ficar muito bem provada, e a descrição do furto tem que ficar bem demonstrada. Beltrano, no dia tal, foi até a residência de Beltrano, fulano que tinha deixado a bicicleta na porta enquanto foi tomar um copo d'água. Momento em que Beltrano se aproveitou, pegou a bicicleta e disparou desabalada a carreira, a fim de isso, aquilo, outro, e depois foi descoberto com ele a bicicleta em tal lugar, assim, escondido, em que ele estava na sua posse, etc, etc. Não se pode presumir culpa, não se pode presumir conduta criminosa, é preciso provar. Então ninguém, seja o mais humilde cidadão, seja o maior plenipotenciário do país, tem que provar sua inocência. Quem tem que provar a sua culpa é o Estado, na pessoa do Ministério Público, é que tem que demonstrar que aquela pessoa praticou aquele ilícito. E não tem que dizer ninguém se o processo prescreveu, ou se o processo não sei o quê, ou se o processo é nulo, que ele não provou sua inocência e, portanto, ele não é inocente. Ele é inocente, entendeu? Sempre até que se prove que ele é culpado e até que a sentença, em última instância, ou aquela que não cabe mais recurso, transite em julgado, e aí você pode falar em culpa de alguém. Antes disso, não. Antes disso, a presunção de inocência prevalece. Isso é fundamental entender, é uma regra basilar do Estado democrático de direito, e qualquer entendimento contrário ofende as normas constitucionais da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e do direito à imagem, do qual já falei em outro vídeo. Muito obrigado, espero ter sido claro. Peço também, ao final, que deem um like, se inscrevam no canal, acionem o sininho, deixem seus comentários e deixem também sugestões para mais outros vídeos. Muito obrigado e até a próxima.